Bom, prazer ter vocês aqui com a gente hoje, no nosso terceiro workshop de Logística, Soluções e Tendências, esse especial Logística no Agronegócio. Obrigado, Kelson Costa, da Midian Alimentos, por atender a nossa solicitação. Obrigado, Vicente Abate, por ter atendido nosso convite também. Vai ser um bate-papo bem descontraído, né? Esse evento é promovido pela Painel Logística, que vocês conhecem, hoje é a principal mídia de logística do segmento. A gente vem incentivando em vários modais também. Estamos promotores da Feira FTL, que vai acontecer no Centro-Oeste ano que vem, em parceria com a Log School, né? A Log School, que é uma plataforma de educação totalmente focada em desenvolvimento e conteúdo de logística e supply chain, né? Nosso parceiro. O evento tem o apoio da Record News também, o programa Inova 360, e vai ao ar pelo braço deles, que chama Logística TV. Então, o evento vendendo no corpo tá bem interessante. Começando as questões, começar por você, Kelson. Quais as oportunidades e dificuldades que vêm se destacando nesse momento de pandemia para o agronegócio? O que vocês têm visto lá no Milhão e vem se destacando nesse momento de pandemia lá? As dificuldades, as oportunidades que vêm surgindo. Bom, obrigado, David, pelo convite aí. Prazer estar aí com o Vicente também, todos aí do painel logístico aí, esse mundo agro, né? Interessante, assim, a gente teve um momento aí da pandemia inicial, né, em março, que foi aquela preocupação toda com o vírus, né, e depois isso se desdobrou rapidamente na questão de abastecimento e nas questões básicas mesmo de alimento, né, e como que ia se comportar aí o mercado global e como que a gente teria essa reação aí do consumo, né, e do abastecimento. E não posso falar que foi uma surpresa para nós, mas nesse período nós tivemos um crescimento de 20% a 30%, porque naquele momento do medo, né, as pessoas começaram a estocar. Então, março, abril e no começo de maio foi as maiores operações nossas, tanto de escoamento da produção, como mercado interno e exportação. Hoje nós atendemos 55 países, na Milhão Ingredientes está presente em 55 países. Então, como nós trabalhamos com ingredientes da alimentação básica, né, da cesta básica, houve essa corrida para o abastecimento, aumentou aí as nossas vendas de 20% a 30% de março para abril, nas exportações também. Então, isso teve uma demanda muito grande pelo estoque, né? As famílias começaram a estocar até pelo medo, né, do desabastecimento. Quando se iniciou maio, não caiu isso, porque aqui no mercado interno, com a ajuda que o governo deu, o mercado continuar aquecido, né? Então, nossos ingredientes também, além da cesta básica, a gente tem snacks, né? Bolachas, salgadinhos. Então, muita gente em casa e consumindo. No quesito de exportação, a gente também teve um aumento da demanda, porque da mesma forma, né, os nossos ingredientes, como cesta básica também, produtos básicos, a demanda aumentou muito. Já em junho, a gente sentiu uma dificuldade que era a questão do consumo global, porque a gente tinha um consumo de alimentos, mas a indústria e o consumo eletroeletrônico, né, e outros itens caiu, né? Então a gente teve uma dificuldade que era o escoamento da exportação, porque a gente teve muito pouco buque de navio chegando e uma demanda muito grande de exportação. Como a gente conciliou aí insumos que vêm de fora e alguns produtos aí que não pararam a importação, diminuiu-se a quantidade de navio, mas também a gente não perdeu exportação
pela otimização desses modais que a gente começou a utilizar, principalmente pelo Arco Norte aí, que cresceu aí em torno de 40% aí nesse período também na exportação. Então, assim, foi um desafio, mas o agro realmente não parou, né? Tanto no mercado interno como na exportação. E isso, assim, a gente foi um ritmo realmente acelerado, e aí chegamos até 30% de aumento, e hoje está na demanda normal, né? Conseguimos atender com algumas dificuldades, né? Porque agora que o mercado está se reaquecendo, então a gente tinha mais demanda de exportação do que a importação em si, né? O Brasil cresceu aí 40% de exportação no agro aí nesse período, então conseguimos conciliar os buques do navio, mas não tivemos grandes dificuldades, não. Tivemos algumas dificuldades internas naquele período, por exemplo, de Minas Gerais, de São Paulo, né? Que ficou parado pela a questão do fluxo de caminhões de retorno, né? Por exemplo, Minas, a gente tem uma venda muito forte para lá, só que como todos conhecem, né? Esse custo do agronegócio, ele não é compatível com o preço do produto, da commodity, né? Nós tivemos uma dificuldade em São Paulo e Minas, principalmente, porque sempre quem pega o nosso frete, ele conta com a segunda perna do retorno do frete, né? Que é esse escoamento aí da produção. Então, nós perdemos aí alguma competitividade, mas nada que interferiu muito, não. Na verdade, o preço do frete teve um acréscimo, porque quando o escoamento era projetado, ele teria dois fretes. E aí, no caso de Minas, não tinha caminhão vindo para cá. Então, a pessoa ia para lá, mas não sabia para onde ele poderia retornar com esse frete. Dá as boas-vindas ao nosso amigo Ronaldo aí, acabou de entrar lá, da Milhão Ingredientes, que é o especialista nosso lá de mercado. Ronaldo, vou fazer as vezes aqui do David. O David, do painel logístico, o Vicente está com a gente aí. Seja bem-vindo. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra, eu fico honrado. Tô vendo que tá todo mundo chique aí nos escritórios, eu tô meio improvisado aqui dentro do carro, com a internet meio ruim. Não, seja bem-vindo. Espero contribuir. Obrigado, pessoal. Imagina. Quer concluir, Kelson? Então, a gente teve realmente essas dificuldades no mercado interno, né? Com esses estados que estavam praticamente aí parados e não tinha retorno, né? Desses caminhões autônomos. A gente tem uma frota própria, mas não é uma frota totalmente dedicada que atenda toda nossa demanda, né? Então, principalmente no mercado interno, a gente teve algumas dificuldades aí, porque a gente não teria essa segunda perna de frete, né? Então, o frete, apesar de ter ficado um pouco mais caro, né? A demanda ela foi atendida, né? Então, eu acho que foi a grande sacada aí, a gente conseguiu otimizar esse escoamento, né? Bacana. Só o fato do crescimento no agronegócio, o impulsionamento que deu no país nessa pandemia já é um alento para nós, né? Saber que o país está andando, não parou totalmente e a gente tem muitas oportunidades para aproveitar pela frente, né? Ronaldo, eu tinha perguntado só para dar uma ligação entre vocês, né, da Milhão, eu tinha perguntado pro Kelson as oportunidades e dificuldades, né, que vocês destacariam aí nesse momento de pandemia, né, dentro dos modais de transporte, enfim, ferroviário que vocês usam lá na Milhão. Você quer destacar alguma coisa? Para nós, Roberto, a pandemia, assim, do modelo de negócio, eu imagino que o Kelson já deve ter explicado, eu não vou querer cometer o pecado de ser redundante em alguma coisa que ele tenha falado para não ocupar o nosso tempo, mas o nosso modelo de negócio, a gente teve aquele susto no início, né, de que o mercado fosse travar e o pessoal do empacotamento veio como salvador, porque os supermercados venderam muito mais, foi o setor que mais cresceu na pandemia, pelo menos no início do período dela, né, das quarentenas, e a gente viu que, de uma forma muito a fórceps mesmo, a pandemia ela meio que organizou algumas coisas no setor de transporte.
nos próprios embarques, como a gente faz embarque direto em fazendas, algumas fazendas tiveram que se adequar a coisas, algumas fazendas não tiveram impacto tão grande, porque já estavam bem organizadinhas, já haviam um plano de auditorias, de certificações, que exigiam certa organização. Outras fazendas de porte grande não estavam organizadas e a pandemia meio que obrigou. Então, tanto na indústria como nos locais de embarque, inclusive também nos portos, eu acho que para esse nosso modelo de frete, que é antigo, que está aí milenar no mercado e deve Verdade. permanecer durante um bom tempo ainda da forma que está, com algumas melhoras, né? A gente está vendo a tecnologia, acho que a gente deve discutir um pouco a respeito disso também, mas a Sim, respeito da sua pergunta do que a pandemia teve que ajustar, eu acho que para ter a visão positiva, ela deu uma organizada em algumas estruturas que, para manter o distanciamento, o motorista fica dentro do caminhão, você vai pegar a sua senha, você vai esperar ser chamado, isso dava fluxo, porque a organização ela é para viabilizar o processo, né? E a gente viu muito processo que estava bagunçado, desorganizado, e meio que se organizou com a pandemia, e isso veio para ficar. O pessoal viu que funciona. Profissionalizar mais os embarques. Isso é um ponto positivo, né? Do meio de tanta bacana, catástrofe, tanta notícia ruim que a gente viu da pandemia. bacana. Ô, Vicente, na questão das ferrovias, da malha ferroviária, né, que você é especialista nisso, quais foram as oportunidades e dificuldades que vocês tiveram nesse momento de pandemia? O que esse modal conseguiu aproveitar e o que teve dificuldade nesse momento de pandemia? Ok. David, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui Imagina, com vocês. nós Cumprimento também o agradecemos. Kelson e o Ronaldo. E a pandemia trouxe uma série de dificuldades para todos, sem dúvida nenhuma, mas nós conseguimos superar de uma certa forma. Eu acho que o país conseguiu superar. O Sim, agronegócio se mostrou pujante. Os compradores internacionais mantiveram e até aumentaram as suas compras. Eu digo isso do agro. O Kelso e o Ronaldo falaram mais da questão de produtos industrializados, mas a soja, o milho, o algodão, eles cresceram, né? Nós tivemos safra recorde e as compras internacionais estão acontecendo de uma maneira até surpreendente pelo fato de termos a pandemia, e o transporte ferroviário respondeu bem. Ainda não está completo, nós teremos uma finalização da Ferrovia Norte-Sul, que foi o ano passado concedida à iniciativa privada, e temos que até abril, junho de 2021, nós a teremos completa, ligando de uma forma ininterrupta, numa mesma bitola, desde o Porto de São Luís até o Porto de Santos, de forma que fantástico. nós vamos passar a atravessar os estados de Tocantins, Goiás, entrando no estado de São Paulo e juntando com a malha paulista da Rumo, para que os produtos, as mercadorias possam se destinar ao Porto de Santos. Então, nós teremos aí, a hora que isso acontecer, daqui poucos meses, um transporte ferroviário de commodities agrícolas que vão para o Arco Norte, como aqui foi mencionado, para o Porto de Itaqui especificamente, e para os portos do Sudeste e do Sul, Santos e Paranaguá. Eu diria que, num momento futuro, nós teremos algumas ferrovias que vão ligar também o Arco Norte, que é a Ferrogrão, que sairá de Sinop, irá até Miritituba, no porto de Miritituba, para depois se destinar a Santarém. Hoje isso já é uma realidade através da BR-163, mas ela terá uma ferrovia que fará esse percurso também. E há também uma previsão que nós atinjamos o Vale do Araguaia através de uma ferrovia que será criada, que é a FICO, Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que irá de Mara Rosa, em Goiás, até Água Boa, no Mato Grosso, e no futuro próximo até Lucas do Rio Verde. E não nos esquecendo que hoje nós temos a malha norte da Rumo, que liga Rondonópolis até o Porto Santos, passando por essa malha paulista que eu mencionei há pouco, e que no futuro também irá se ligar ao centro-norte do Mato Grosso, através para os Lucas, o Sorriso, essa
própria região. Então, num futuro que eu diria entre 5 e 10 anos, dependendo do tipo de ferrovia, nós teremos uma ligação total do centro-oeste brasileiro com os portos do Arco Norte, com os portos do Sudeste e do Sul, e essa ferrovia que eu mencionei de integração do centro-oeste, de Água Boa até Mara Rosa, há uma previsão que você continue para o leste, ou seja, para o Oceano Atlântico, para o Porto de Ilhéus. Então, seria uma ligação de Mara Rosa até Barreiras, que é outra fronteira agrícola brasileira, no oeste da Bahia, e depois até Caetité e Ilhéus. Nós teremos uma formação efetiva de uma rede ferroviária que vai fazer com que o transporte ferroviário dessas commodities agrícolas e de produtos acabados, naturalmente, além do transporte de commodities minerais, que já é uma realidade no país há muito tempo, nós teremos uma malha integrada do centro-oeste para o leste, para o sudeste e também, claro, naturalmente, para o sul do país. Afora que de Açailândia, que é onde termina a Ferrovia Norte-Sul, ela se liga ao Porto de São Luís através da Estrada de Ferro Carajás, que é outra artéria importante para transporte desses produtos agrícolas e principalmente minério da empresa que é dona dessa ferrovia, que é a Vale. Eu diria o seguinte, David, o transporte ferroviário respondeu à altura a toda essa necessidade, a esse aumento, esse recorde de safra que nós vivenciamos no momento. Nós temos informações da própria ANTF, que é a associação que congrega as concessionárias, que até agosto, diferentemente de outros modos de transporte, nós conhecemos o problema das aéreas, mesmo o transporte de passageiros sobre trilhos, eles mantiveram a produção e vão fechar um ano numa situação que, se não for melhor do que o ano passado, vai ser pelo menos igual. Então, eu diria que responderam positivamente às questões de transporte ferroviário. E só para falar na indústria ferroviária, que a gente milita nesse campo, a indústria ferroviária também não parou no primeiro semestre, durante a pandemia, atendeu as concessionárias com produtos e equipamentos novos, com material de reposição para manutenção. E é claro que esse período passou e o segundo semestre, que poderia dar uma alavancada, infelizmente não existem encomendas, então nós temos uma parte da indústria paralisada, esperando passar agora esse segundo semestre, para que em 2021 a gente volte com força total. Bacana, fico feliz em ver a pujança do modal ferroviário, que é o modal que é o xodó do Brasil, né? Que vinha há muito tempo na expectativa e agora, finalmente, depois dessa iniciativa da Norte-Sul, que o nosso presidente assinou lá e a Rumo fielmente aí, com sua competência e eficiência, assumiu e tenho certeza que vai ser sucesso, principalmente no centro-oeste aí, né? Até aproveitando um pouquinho disso, o Ronaldo, você que chegou agora com a gente, eu queria te perguntar assim, o agronegócio ele vem se tornando cada vez mais conectado por meio de colaboração e tecnologia, né? Na visão de vocês, quais os desafios dessa nova modelagem para o setor após a pandemia? Queria aproveitar você, Ronaldo, para iniciar essa resposta agora. Roberto, antes de entrar na sua colocação, se você me permite, eu queria até fazer um comentário nessa fala do Vicente. Claro. Foi uma fala bem completa e bem instrutiva para a gente. E Vicente é um baú de informações. Muita coisa boa para a gente. Tá anotando algumas coisas aqui. A gente tem visto, você falou assim, nosso querido presidente, não vou fazer apologia aqui, é igual narrador de futebol que não pode torcer para time. Então a gente faz comentário do mercado e não pode ter uma posição política, né? É verdade. Mas a gente está vendo se cumprir uma fala do ministro Paulo Guedes. Esse novo normal, a frase o novo normal, ela é bem antes da pandemia, que ele respondeu à imprensa para falar da taxa de juros. Olha, o novo normal é o seguinte, é juros baixos e dólar alto. E a gente está vendo o Ministério da Economia transformar o Brasil num país exportador. E é legal a gente escutar isso, que o Brasil está se estruturando. 2019 foi um exemplo para dizer o seguinte, o que precisar exportar, vai exportar. Ou seja, a estrutura de porto e a estrutura logística, o Brasil tem. A gente foi surpreendido porque em 2018 a gente teve o problema do petróleo, do diesel, Pedro Parante renunciando à Petrobras,
a greve dos motoristas, e a gente viu assim, as exportadoras estão comprando caminhão a rodo, não está tendo caminhão mais à pronta entrega, está todo mundo comprando caminhão, o frete vai sofrer uma queda absurda, porque o próprio comprador vai fazer a sua logística ali. E aí a gente veio agora em 2020, uma super safra. O Brasil, acho que ele é um dos poucos países que é produtor de soja, o resto do mundo é produtor de milho, né? E o Brasil, mas por ele conseguir fazer as duas safras, ele faz mais soja e depois milho, mas foram duas produções, superproduções, são números que a maior parte que está envolvida nesse cenário conhece. O agronegócio representou 21% do PIB brasileiro agora, então está bombando. E a gente viu o seguinte, nessa safra 2020, uma super safra, e os fretes também bombaram. A gente achou que o frete vai cair, todo mundo comprou caminhão, e ao contrário, faltou caminhão para a demanda de produção que a gente tinha. E isso é muito o que bom. a gente virou meme, a gente viu a carne do boi estourando, porque o chinês está comprando carne de boi. É só uma curiosidade, a gente vê que o Covid, a pandemia, ela é um fruto de uma perna do agronegócio. Vou dizer assim, ou onde o agronegócio da China foi ineficiente, causou-se essa pandemia. A gente ouviu falar da gripe suína africana, que atingiu a China, e ela dizimou muito do seu volume de estoque de suínos. E nessa deficiência, ou nessa escassez de carne suína, a China intensificou o seu consumo de carne de animal silvestre. Aí foi para o pangolim, foi para o morcego. E aí, por causa da gripe suína, a gente teve aí a volta do Covid, a mutação do Covid, né? Já era SARS, já era MERS. E aí as exportações superaquecidas, sobretudo para o mercado chinês. A China é o nosso principal comprador de vários itens, sobretudo a commodity, a soja, é o que mais tem escoado. A China é o campeão na compra de soja, né? E a China é o campeão na compra de carne de frango, o mercado está bem aquecido. Carne bovina, a gente viu, eu estava falando, teve até aqueles memes que o mercado chinês comprando muita carne, os preços subiram. Eu não sou muito consumidor de carne de porco, vocês podem me falar, eu não sei. Se a carne de porco não subiu, vai subir também, porque a China aumentou muito as suas importações de carne de porco. A gente está falando do acumulado. Se pegar a média dos últimos 5 anos, de janeiro até dezembro, esse ano de 2020 já superou. Então, de janeiro a agosto, nós já exportamos mais do que nós exportamos de janeiro a dezembro de carne de porco da média dos últimos 5 anos. Então, assim, é legal a gente ver essa fala do Vicente de que o Brasil tem estrutura para exportar. E a gente pega a fala do Ministério da Economia dizendo o seguinte, olha, é o novo normal. Juros baixos, a gente está vendo a taxa Selic aí de 6%, né? Estamos trabalhando com a taxa de 2% ao ano, e o Copom sinalizou que tende-se a manter essa taxa até o final do ano. Se for subir, vai subir para o ano que vem. E o câmbio desvalorizado, né? Ou seja, o dólar alto ou o real barato, torna a nossa balança comercial mais positiva, o superávit. A gente está aí com soma de 36 bilhões positivos. E essa balança é super importante para a economia brasileira. Então, para o povo brasileiro, é importante sim que o Brasil exporte, que é mais dólar voltando para nós. Então, o Brasil ele tem que vender. E é legal você ouvir que a gente tem estrutura para vender. 2019 estava aí, foram anos recordes de exportações. 2020 está nessa linha. E você falou da tecnologia, né? O que a tecnologia na pandemia... Bom, tiveram duas coisas que subiram na pandemia: commodity e as bolsas de tecnologia. A gente vê a Nasdaq nos Estados Unidos, que é a bolsa de tecnologia, altas e altas e altas atrás da outra, né? O que a gente tem visto, eu pelo menos do meu lado de atuação nesse nosso mercado do agro, é que o campo tem se profissionalizado muito. Eu brinco com o pessoal que eu falo, vocês acham que tecnologia está na cidade? É o contrário, a tecnologia está lá no campo. O cara com GPS com uma precisão milimétrica para fazer o plantio, e tudo muito regulado, e as máquinas, super máquinas. Eu vejo que o campo se profissionalizou. Eu vejo que a logística e os transportes têm se profissionalizado. Talvez o Brasil tenha que abrir uma discussão para a profissionalização de armazenamento. A armazenagem precisa acompanhar, ficou um pouco atrás, tanto que o campo desenvolveu.
Então, eu vejo que a pandemia ela está nos empurrando. Eu falei da organização, né, nos ajudou a organizar algumas coisas obrigatoriamente, mas a gente tem uma produção aqui no Brasil que é uma produção vertical, ou seja, eu não preciso aumentar a quantidade de área para aumentar a produção. Não necessariamente. A gente vê aumentos diários, aumento de área de soja, aumento de área de milho, mas eu consigo ter um aumento de produção sem ter um aumento de área. Isso é tecnologia. É investimento nos híbridos, é investimento nas sementes. Então, tem-se um estudo que a cada 5 anos o apetite do mundo ele aumenta. Então, daqui a 3 anos, a gente está na metade desse período, daqui a 2 anos e meio, 3 anos, a gente vai ver o mundo precisando consumir uma quantidade muito maior de alimento, uma quantidade muito maior de água, e a gente está nesse processo de crescente, porque a população mundial tem crescido exponencialmente. Daqui 2 anos, a gente vai ver a Índia superando a China. Então, hoje, a China é o nosso segundo maior comprador de tudo, de boi, de frango, de porco, de soja. Daqui a pouco, a Índia vai superar. E é uma outra cultura. Então, graças a Deus, a gente está num país que é um país fornecedor, é um país que alimenta o mundo, e o agronegócio, embora a gente vê muitas pessoas do agronegócio, vamos chamar pessoas de raiz, pessoas de idade, pessoas que começaram há muito tempo atrás, essas pessoas não pararam no tempo. Esses produtores, os parceiros produtores, acompanham a tecnologia muito mais da gente que está na cidade. Eles estão sempre o tempo todo antenados, o tempo todo lançando. Então, eu acredito que a pandemia está nos empurrando nesse desenvolvimento. Ela fez com que o que a gente talvez fosse fazer daqui a 5 anos fizesse agora, que é as novidades tecnológicas de produção e as novidades tecnológicas que o Vicente citou várias aí no sentido de escoamento, de construção e de viabilização desse produto sair daqui, né? Verdade, realmente a pandemia tem acelerado alguns processos importantes, né, no país, no mundo, né? Eu só lamento que, infelizmente, tem que ser uma porrada desse porte, né, para a gente sair da nossa zona de conforto e busque algo melhor. Mas, como toda situação, eu sempre comento que tem que tirar o lado bom. O lado bom é esse, né? Acelerar processos, fazer com que pessoas se movimentem também, vão buscar capacitação, buscar conhecimento, buscar se reinventar para tocar a vida, tocar suas empresas e o negócio, né? Eu queria ouvir sua colocação nisso, Kelson. Eu tive o prazer de ver uma fala sua, acho que foi no final do ano, num evento aí em Goiânia, onde você citava justamente isso que o Ronaldo falou, da Índia superar a China, de nós termos a capacidade, mas temos que ter a competência, né, para poder atender esse mercado aí gigante, né, que vai dobrar, como você citou. Eu queria que você colocasse novamente seu pensamento aí, suas informações e dados precisos. Então, David, na verdade a gente fez um fórum lá na CIEG, né, que era Logística do Agronegócio. Isso. E a gente tem estudado bastante esse tema, até pelo mercado, né, que eu e o Ronaldo estamos aí, de estudar o mercado interno e global e consumo. E a gente começa a ver essas projeções, como o Ronaldo disse aí, de população, né, e crescimento e demanda, e a gente vê que o Brasil está no lugar certo, na hora certa, com o clima certo, com tudo a favor, né? E é bacana a gente entender assim que essa demanda, né, de alimentos, ela realmente é uma crescente, e números da ONU aí, né? Nós temos projeções aí para 2030, 2050, tanto de população como de consumo, né? Mas que em 2030 a gente precisa aumentar aí em torno de 60% na nossa produção global de alimentos, né? E número da ONU, né, da FAO, né? O Brasil precisa aumentar 40% para atender essa demanda, ou seja, só o Brasil tem que aumentar a sua produção em 40% para atender essa população mundial, que lá em 2050 vai ser de 9,6 bilhões de pessoas. Então, o Brasil, como o Ronaldo falou aí, né, e sempre será o celeiro do mundo. O mundo conta com essa produtividade, né, e essa estrutura que nós estamos desenhando logística aí, de ferrovia, de escoamento, como o Ronaldo falou aí, da armazenagem, que é um gargalo que nós temos hoje, para a gente atender o mundo, né?
E esse grande mercado da China, que está migrando aí, né, a Índia superando, são as necessidades básicas, né? É alimento, é água, é bioenergia, né? Que é uma grande sacada aí brasileira também, né? As energias renováveis aí, com fontes aí do agronegócio. Então, nós estamos no caminho certo. Na nossa fala lá no fórum, nós colocamos alguns números da FAO, né? Até números que o Ronaldo apresenta aí semanalmente nas nossas projeções, né? Então, até 2030, o Brasil precisa aumentar em 34% a produção de carne bovina, 47% de carne suína, 55% de frango, 59% de açúcar, 19% de arroz, 29% de milho e 49% de produção de soja para atender essa demanda aí que nós temos, né? Nas projeções aí da FAO. E até 2030, o Brasil também tem que superar aí as suas exportações nesses números, né, de 40% a 60%. Ou seja, não é só produzir, né? É a gente contar aí com o Vicente, né? E com toda a expertise aí das ferrovias, né? Porque, apesar de tudo, o custo nosso é muito caro, né? Hoje, o custo da logística do agronegócio só não é superior à mineração, né? Então, a média de custo hoje do agro, ele é em torno de 8%, a média de custo de transporte, né, ele é 8%, né, a média de todos os setores. O agro corresponde a 15%, né, dados aí da CNA, né, da CNT e da CNA também. Então, a CNT, ela estima aí que o custo nosso do agronegócio, escoamento, né, armazenagem, distribuição e exportação é em torno de 16%. E a média, né, é 8%. Então, a gente tem que, apesar de tudo que nós temos feito, a gente tem que trabalhar muito na otimização dos processos aí, nos estudos logísticos, para a gente poder diminuir esse custo, né, do escoamento e nosso custo logístico. É uma grande oportunidade que nós temos, mas com tudo que o Vicente falou aí, de FICO, né, de Itaqui e os portos do Arco Norte, que é a grande tendência que nós temos aí de otimizar nossos custos, eu acho que isso vai acontecer e rápido. Eu acho que no ano que vem a gente já está aí operando com força total, né? Isso é muito bom, muito bom. Doutor Vicente, como é que o senhor vê essa questão da tecnologia para o setor ferroviário, para dar conta de toda essa demanda aí que o Kelson está dizendo que nós vamos ter que ter e vamos ter, porque o Brasil é um país que não desistimos nunca, né? Como é que você vê essa questão para as empresas aí, nesses desafios, nessa modelagem pós-pandemia? Tá. A questão de tecnologia ela é de extrema importância. O Ronaldo já mencionou, o Kelson também, a questão do campo, né? Nós temos aí toda a tecnologia utilizada, a internet das coisas e por aí vai. A própria Embrapa, que foi quem conseguiu fazer com que o nosso campo desse uma produtividade capaz da gente superar a produção de soja dos Estados Unidos. Até o ano passado, a gente sempre vinha chegando na soja com um certo atraso com relação aos Estados Unidos. Atraso não, com uma produção menor. Mas, a partir desse ano, já a produção de soja superou a produção dos Estados Unidos. Hoje, o Brasil é o maior produtor de soja do mundo e um dos grandes exportadores. Então, a questão da tecnologia é importante e eu menciono que a Embrapa foi fundamental para dar essa base tecnológica para o pessoal do campo, de forma a garantir essa produtividade. Na questão da ferrovia, eu queria, como o Ronaldo mencionou, o ministro Paulo Guedes, de extrema importância a visão que ele tem na economia com relação aos juros baixos e câmbio alto, o que está permitindo esse superávit importante para o país, é mencionar a questão do nosso ministro da Infraestrutura, o ministro Tarcísio, que tem feito um trabalho
não só na ferrovia, em todos os modos de transporte. Ele está tratando de rodovias, ferrovias, hidrovias, portos, aeroportos. Então, nós temos uma condição próxima, futura, de termos uma integração muito melhor que tínhamos há alguns anos em todos os modos de transporte e um maior equilíbrio da matriz. Hoje, a questão do frete que o Kelson mencionou, realmente ela pesa, o custo logístico para nós, não só na questão do agronegócio, mas de uma forma geral, nosso custo logístico é de 2 dígitos, né? 12% a 15%. E a gente tem que trazer para um dígito que é o que os americanos têm, 8%, 9%. E para isso a gente tem que reduzir o frete. De que forma reduzir? É extremamente impossível que você tenha um frete competitivo transportando soja do centro-oeste brasileiro para os portos do sul e sudeste de caminhão. Não que a gente seja contrário ao transporte rodoviário. Não, o transporte rodoviário é extremamente importante, só que ele é importante e eficiente em curtas distâncias, nas pontas rodoviárias. A distância maior de 2, 3 mil quilômetros, elas têm que ser cumpridas ou por hidrovia ou por ferrovia, de forma que você consiga baratear o frete. Então, esse custo logístico que foi mencionado aqui, ele será alcançado um menor nível, um melhor patamar, de um dígito só, na hora que você tiver essas ferrovias que eu mencionei no início. Uma integração também, veja que nós temos hoje uma integração entre rodovia e ferrovia, entre hidrovia lá em Pederneiras, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, já é praticado, que vem de Goiás, de São Simão, e chega no Porto de Santos num sistema hidroferroviário. Quando chegar a Miritituba, que já hoje é uma realidade da BR-163, a Ferrogrão ela vai ter também lá no Tapajós o transporte hidroviário. Então, tudo isso que está sendo dimensionado e proposto, explorado e desenvolvido pelo ministro Tarcísio, nós vamos ter o reflexo daqui a 8 anos, que é a previsão em que a matriz de transporte terá um maior equilíbrio. O ferroviário, que hoje participa com 15%, ele participará com 30%, 31%, e vai permitir que o rodoviário tenha uma participação menor, porém mais eficiente, e não deixe de crescer também o hidroviário. Tudo leva a crer que a gente, tendo uma matriz mais equilibrada de transporte, de carga, nós vamos ter melhores fretes, melhores condições de atendimento ao próprio usuário, uma série de fatores positivos. E isso o governo brasileiro está... Aliás, como mencionou o Ronaldo, na questão de economia, nós temos na questão de infraestrutura também um ministro forte que tem feito em prol do nosso setor ferroviário, particularmente, é natural que a gente prime por ele estar fazendo isso, mas ele tem feito isso de uma forma geral para todos os modos de transporte. Então, tecnologia da indústria ferroviária, por exemplo, eu posso mencionar para vocês, e é uma realidade hoje, os vagões double stack, que são vagões que conseguem transportar contêineres empilhados. Isso é uma realidade de Sumaré até Rondonópolis. A Brado Logística já está usando esse transporte e a produtividade é 40% maior do que com um vagão convencional, onde você transporta apenas um contêiner na plataforma, como se fosse um vagão-plataforma convencional ou uma carreta. Os contêineres empilhados você consegue melhorar a produtividade em 40%. Você consegue transportar bens de consumo, de higiene e limpeza para o Centro-Oeste e trazer de lá produtos para exportação, normalmente produtos agrícolas, também containerizados. E o último desenvolvimento da indústria ferroviária são os vagões telescópicos de lona, que antigamente as coberturas telescópicas eram metálicas, sofriam com intempérie, você tinha problemas, dificuldades na operação, na manutenção. Hoje, esse sistema com lona, ele permite que você abra o vagão de uma forma integral, na cobertura metálica apenas 2/3, reduziu a tara do vagão, aumentou a capacidade de carga, e o transporte de celulose é um transporte também extremamente promissor. A celulose tem batido também recordes de exportação,
e hoje está bem posicionada, com várias fábricas no Brasil, fábricas sendo instaladas. O Mato Grosso, de novo, é um celeiro da celulose, na região lá de Três Lagoas, e todo esse transporte tem sido ferroviário e vai continuar sendo. Inclusive, mencionado aqui a questão dos portos, nós tivemos agora, no final de agosto, leilões de terminais para recebimento de celulose e exportação de celulose através desses 2 terminais que foram vencidos, cada um deles, pela Eldorado e pela Bracel. De forma que eu vejo que há uma tendência natural da indústria ferroviária a fazer produtos cada vez mais produtivos para dar mais competitividade às concessionárias, e as concessionárias estão fazendo o trabalho dela. Nas renovações antecipadas de seus contratos, elas estão aumentando capacidade, revitalizando a via, aplicando tecnologia também. Eles têm um sistema operacional que mudou nos últimos 20 anos, desde quando o sistema veio para a iniciativa privada, e a tendência é que, nesse prazo que falta para terminar os 30 anos iniciais, e nos próximos 30, nós teremos uma ferrovia cada vez mais eficiente e cada vez mais tecnologicamente aparelhada para que você possa transportar com maior velocidade, com atendimento melhor do usuário, e a indústria acompanha esse movimento naturalmente fornecendo produtos e equipamentos os mais é o estado da arte, e nós não ficamos a dever nada para o que é produzido nos outros países. Normalmente nos Estados Unidos, que nós seguimos tecnicamente as regras de ferrovia e de indústria dos Estados Unidos, são a nossa referência, e nós não ficamos a dever nada, nem de ferrovia e nem da indústria, para os norte-americanos e qualquer outro país do mundo. Isso é muito bom. O Brasil realmente é um país fora da curva, né? É muito bem citado por você, a questão do ministro Tarcísio. Realmente vem fazendo um trabalho excelente. Fato e seguro dizer que esse ministro foi um acerto do governo, assim, impressionante. Assim como outros que também vêm desempenhando, a Tereza Cristina e outros que vêm desempenhando um bom papel, né, no governo. O ministro, mas em especial esses dois. O ministro e a sua equipe, tá? E a sua equipe, exatamente. Ele tem uma equipe de técnicos excelente, que é o que permite que ele desenvolva Inclusive, o nosso país nesse sentido. Eu acompanhei recente só um parênteses, né? Acompanhei recente uma entrevista com ele e achei bem interessante o modo que ele lida com as coisas e bem leve, né? Dizendo que encheu de delegado federal lá, que é para parar, o que foi nosso maior gargalo no passado foi justamente o ministério dele, né? E perguntaram como é que ele resolveu esses problemas todos de corrupção, e foi exorcizei tudo, coloquei delegado federal aqui, ali, não tem mais para onde vazar nada, né? Isso é bem bacana, é um ministro também engajado aí com o mercado e sabe muito bem como tratar os modais e como fazer nosso país se locomover, né? Não parar. Isso é muito importante. Vocês citaram bastante aí a questão de crescimento, o mercado crescendo bastante, exportações e tudo mais. Uma pergunta importante, como que as empresas... Roberto, desculpa, só me permite, eu estou sorrindo aqui, claro, que vocês estão falando do Tarcísio. Esse final de semana agora estava um churrasco na casa de um amigo e, naturalmente, os comentários nossos acabam que tendem muito para o mercado, para a política. E aí a gente comentando, falou, tem alguns ministros que são chaves. Eu falei da perca do Moro, obviamente, e citando a ministra Tereza Cristina, o Paulo Guedes. Eu falei assim, rapaz, o primeiro que você tinha que falar era o Tarcísio. Eu nunca vi um ministro entrar na bolé de um caminhão e ficar 3 dias rodando com o motorista. Eu nem sabia que ele tinha feito isso. Ele falou, não, fez. Rapaz, é um ministro de destaque, né? Só outra coisa na fala do Vicente que me chamou muita atenção. Bom, primeiro a gente tem que comemorar muito o Brasil superar os Estados Unidos na soja, né? Embora o produtor americano ele seja um produtor de milho, o produtor americano ele não gosta de plantar soja, mas é um país pesado na soja, inclusive a guerra comercial. Outro comentário, um parênteses, por que a China está taxando a soja, taxando os produtos agrícolas dos Estados Unidos? Porque o produtor é o eleitor do Trump. O agronegócio não é tão significante para os Estados Unidos como é para o Brasil. Para nós, o nosso xodózinho aqui é o agronegócio. Para os Estados Unidos, ele tem uma cadeia meio que separada, mas os Estados Unidos é muito petrodólar, né? As indústrias. E aí a China viu no produtor americano uma forma de cutucar, alfinetar o Trump ali.
Outra coisa que o Vicente falou, que é uma fala muito interessante, a gente está falando muito de escoamento, de exportação, mas mais especificamente o milho, a gente vê em muitos momentos, sobretudo no pico ali da entre-safra, o próprio mercado interno ficar desabastecido. E aí o ponto logístico é um ponto que dá brecha para as importações. O Brasil, falando do milho, o maior importador é o Paraguai, a gente traz muito milho do Paraguai, da Argentina. Eu falo muito dentro do volume, né? A gente importa cerca de 1.300.000, 1.500.000 toneladas. Mas se a gente tivesse uma opção de transporte, eu acredito que até essas importações talvez zerariam e o próprio mercado interno teria a chance de se reabastecer com mais facilidade. É natural alguns estados serem exportadores. O Mato Grosso exporta para quase todos os estados, né? Goiás é um estado exportador. O Sul é um estado muito importador. São Paulo, por exemplo, é uma praça que pouco produz e muito consome. E esse plus das ferrovias, sobretudo os portos secos, né, tende a viabilizar até o maior fluxo de distribuição no próprio mercado interno. Então a gente está falando muito de exportação, mas o mercado interno tende a ganhar também com essa viabilização, né? E no milho a gente não superou os Estados Unidos ainda, a gente está falando cerca de 100 milhões, vamos falar 110 milhões de toneladas, para falar muito, uma produção de 110 milhões de toneladas, mas a gente já superou, está superando, já na exportação, por exemplo, já é o segundo maior também no milho. A gente já superou na soja e o Brasil só vai rumo à frente, né, na commodity. Isso é muito bom, né? Inclusive, eu falei muito de Centro-Oeste e até Nordeste, Norte, mas nós não podemos esquecer do Sul. Inclusive, existe projeto de ferrovia no sul do país. Hoje é um grande eixo ferroviário do oeste do Paraná, ou mesmo do oeste de Santa Catarina para os portos, ou de Paranaguá, ou de São Francisco do Sul. Mas esse projeto que nós vamos levar a ferrovia até Dourados ou Maracaju, de forma que a gente vai fechar também o circuito para trazer toda. Nós estamos falando nos 3 estados do Centro-Oeste, né? Mato Grosso do Sul e Goiás. E Goiás hoje já é o 3º maior produtor, eu não sei se de soja ou de grãos do país. Vocês que estão em Goiás devem saber melhor que eu, mas já é um estado altamente produtor. E se você pegar também Mato Grosso do Sul e conseguir, além de Três Lagoas, que eu mencionei, a questão da celulose, trazer também produtos agrícolas, inclusive do Paraguai, para poder exportar lá por Paranaguá, nós vamos completar o ciclo de transporte ferroviário. Por isso que daqui a 8 anos a gente tem uma matriz já mais avançada no setor ferroviário por todos esses empreendimentos, não só no Centro-Oeste, mas Norte, Nordeste, Leste, com a FIOL lá para Ilhéus, e o Sul do país com a chamada Ferroeste, a própria Rumo, trazendo já, ou levando a ferrovia até Dourados ou Maracaju, de forma que você tenha um corredor aí que traga muita mercadoria do próprio Paraguai, que é um exportador de soja, para o nosso país, para exportar através de Paranaguá. Fantástico, isso, muito bom mesmo. Vou fazer uma rodada rápida aqui para a gente encerrar nosso webinar, que está fantástico. Olha, vocês 3 é papo para a noite inteira, uma semana, um mês, num churrasco, né, para ficar mais equilibrado. Impressionante, o baú de sabedoria. Ronaldo, você que estava falando por último aí, que já está empolgado, já engatado, uma rodada rápida aqui para a gente fazer o encerramento. Com essa pandemia toda, qual que é a lição que se tira disso, na sua visão, principalmente para o agronegócio? Que lição se tira dessa pandemia, dessa loucura toda que a gente passou? Essa aí é frase para a gente pensar, de surpresa, assim. Olha, mas não, é brincando, assim, toda aquela história, né? Tem todo lado ruim, ensina alguma coisa. Eu falo isso muito, vou falar de uma parte pessoal minha, mas que serve para todos nós. Embora eu seja muito jovem, não é uma lição minha, mas é uma lição milenar. Estava falando com a minha esposa hoje, inclusive. Nós gostamos muito de admirar a Bíblia, e a gente gosta de aprender o máximo que pode da Bíblia, porque ensina muita coisa para nós e ajuda a facilitar a vida. E a gente estava falando no seguinte sentido, que as histórias da Bíblia não nos ensinam que os problemas vão passar.
Pelo contrário, eles nos ensinam que atrás de um problema pode vir a sequência de outros. As histórias da Bíblia nos ensinam a nos renovar, a ter renovo, renovar o ânimo, renovar a força e seguir. E essa pandemia, ela trouxe para nós, o Brasil acho que já vinha nessa sensação, com o novo governo, com a nova onda da própria população. É a primeira vez na história que a gente sabe os 11 ministros, mas a gente não sabe quem é a ligação de futebol. A gente está mais ligado com a política do que com o futebol. A primeira vez na história do Brasil. Evolução, então, isso é evolução. É uma revolução muito grande. Então a gente já vinha nesse sentimento de mudança, de coisa nova, e de repente a pandemia nos pegou de surpresa e a gente achou que o Brasil não ia sofrer isso tudo que está sofrendo. E a gente chegou a ser epicentro e hoje é o segundo em números de contaminados e é um penar, uma sensação de luto e tristeza o número de mortos. Mas o brasileiro, que é uma raça forte, um povo alegre, apesar de tudo, permanece essa sensação de renovo, essa sensação de mudança. Então, o que a pandemia nos trouxe, uma baita de uma lição, mas nos trouxe força. Trouxe mais força para um povo que já é forte. Nos ensinou que a gente precisa ser organizado, nos ensinou que o mercado é soberano. Se o dólar precisar subir, ele vai subir, doa quem doer, goste quem gostar. Se os preços precisarem subir, eles vão subir. A gente vê aí a situação do arroz, a carne bovina já passou por isso, a própria soja, o próprio milho que a gente está citando, o algodão. Então, a gente aprendeu lições de que o mercado é soberano, apesar de qualquer coisa, o mercado sempre vai reinar, e aquele que não conseguir se organizar, ele vai apanhar mais do que aquele que tá organizado. Então, para mim, qual é a lição que a pandemia me trouxe? Bom, mais uma motivação para renovar as forças, mais uma lição de fortalecimento e mais esperança, porque a gente está passando por ela. Eu acho que o pior já foi embora, a gente está rumo a dias melhores. Então, o que fica agora é aquela esperança que a gente estava no início de mudança e mais força para fazer aquela esperança vingar mais agora. É assim que eu acredito que a pandemia tem surgido efeito em nós. Bacana. Mestre Vicente, o senhor é um baú de sabedoria. Eu queria saber o que você viu de lição nas operações, no país, na tua visão, o que a gente aprendeu com essa pancada que levamos da pandemia? Grande Obrigado Vicente. Pela sua deferência aí, mas a gente, talvez pela experiência eu possa dizer alguma coisa. Mas o que eu acho, tem uma palavra que eu acho que marcou muito a gente, de uma forma geral, não por setores nem nada. E o Ronaldo acho que tangenciou essa questão, que é a solidariedade, né? Nós conseguimos com que todos os envolvidos nesse processo se solidarizassem com todos, né? Então a gente vê as atividades de responsabilidade social da indústria ferroviária, que é o que eu tenho mais informação, as próprias concessionárias ferroviárias. Quer dizer, isso ela passou a ter uma dimensão diferente do que tinha. Elas sempre trouxeram a responsabilidade social em seu bojo, mas hoje está muito maior. Quer dizer, a gente vê, e eu estou aqui em Cruzeiro, que é estado de São Paulo, Vale do Paraíba, a gente vê uma comunidade pequena, são 80 mil habitantes, tem a sua comunidade carente, e a empresa tem feito um trabalho de fornecer cesta básica para essa comunidade carente, fornecer equipamentos para o hospital, para pronto-socorro, de forma a gente superar tudo isso. Então, eu acho que a solidariedade é o que marcou mais a gente. Outra coisa também que muita gente criticou, mas eu acho que o nosso governo, não só o federal, todos os governos trabalharam no sentido de dar condições de crédito para as empresas, que se elas, infelizmente muitas nós perdemos, mas aquelas, na grande maioria, foram mantidas através dos créditos, através de programas que o governo federal principalmente implementou, através de BNDES, Caixa Econômica Federal, mesmo os bancos comerciais, e, inclusive, créditos emergenciais,
fizeram com que esses últimos 3 meses o pessoal pudesse, principalmente aqueles mais desassistidos, da informalidade, pudesse receber. E olha o movimento que o governo fez de encontrar 60 milhões, que nem se pensava que a gente tivesse na informalidade, 60 milhões de pessoas com toda dificuldade para poder entregar aqueles R$ 600 por mês. E está num programa de fazer isso até o final do ano, infelizmente não dá para você fazer o mesmo aporte de recursos na base de R$ 300. Então, eu acho que são coisas que a gente deve enaltecer. Assim como o Ronaldo falou dessa alegria toda que a gente tem como brasileiro, é enaltecer a questão de solidariedade, a questão do governo estar trabalhando em prol do seu povo, em prol da sua indústria. Então, é um momento que a gente está ainda vivendo de tristeza pelas perdas, né? Aí beirando aí os 140 mil mortos, mas é uma situação que está sendo superada e eu acho que muito cedo a gente vai ter a volta ao normal e um normal diferente, naturalmente vai ser diferente. Até nas nossas ações aí, a gente tem experimentado essa questão de trabalho à distância, que tem dado certo, então eu acho que também isso vai ter uma mudança, que a gente vê que não há necessidade, talvez, da gente, além, a não ser pelo convívio com outras pessoas, não tem necessidade de todos os dias estar no escritório. E o meu caso particular, que moro aqui em Cruzeiro e trabalho durante a semana toda em São Paulo, talvez eu faça um trabalho híbrido que eu consiga levar bem, um trabalho bem feito, trabalhando parcialmente em casa e parcialmente no escritório. Quer dizer, tem muitas lições. Quer dizer, aqui a gente teria, como vocês falaram, ficar horas aí conversando num papo agradável para poder dizer tudo isso. Mas, no resumo, a minha visão é essa, e de muito otimismo, porque, e aí eu me remeto às palavras iniciais do ministro Paulo Guedes, que foi aqui mencionado inicialmente pelo Ronaldo, de que a gente sairá mais fortalecido. E é uma verdade. E a nossa recuperação, ela não será em U, ela já está sendo em V. Então, isso é muito importante. A gente vivenciou crise aí há 10 anos, que é da crise financeira totalmente diferente dessa, e nós estamos conseguindo, como país, sair mais fortes da crise do que nós entramos. É verdade, bela visão, Márcio. Meu amigo Kelson, na tua visão também um especialista, um cara que conhece muito de mercado, como é que você vê isso? Qual a lição que você tira desse nosso anormal aí? Kelson? Tá com o microfone fechado, Kelson. Opa, agora sim. Agora sim. Como é que você vê nessa visão, você como especialista de mercado, um cara que conhece muito também, na sua visão, o que você acha que a gente tira de lição nas operações, no nosso dia a dia, no pós-pandemia? Então, vou complementar aí a fala do Vicente e do Ronaldo, utilizando das palavras deles, né? Não complementar. Mas, assim, a grande lição para mim é adaptação e criatividade. Como eles falaram aí, né? Eu acredito que realmente o Brasil vai ser o primeiro país a sair dessa crise, já está saindo, né? E está impulsionando, né, todo o mercado global. O Ronaldo começou a filosofar aí também em relação ao nosso histórico, né, de humanidade. A gente não pode esquecer as nossas origens, né? E entender que as tecnologias que nós vemos hoje em Israel é histórico, né? É uma crescente. Então, a lição que eu tiro também nesse modelo lá dos kibbutz, né? Lá nas origens lá da agricultura de Israel, é que nós tivemos aí, como um país agroexportador, a condição de atender o mundo nessa demanda que nós tivemos esse ano, mas sem ter um déficit de consumo interno. Então, esse modelo de consumo regional nosso, que se adaptou rapidamente, né,
a um país agroexportador e que uma demanda também de consumo interno, como o Vicente falou, várias empresas fazendo campanha, nossa cesta básica cresceu muito, o consumo nosso cresceu muito. Então, essa adaptação, né, essa criatividade do brasileiro, eu acho que é a grande diferença que nós podemos aprender, né, tirar de aprendizado dessa pandemia, né? Continuamos sendo um país agroexportador, mas matando a fome da população com esse consumo regional, né? Como eu disse, né? Naqueles estados que a gente estava ali, naquele lockdown, né? Mesmo assim, a gente conseguiu chegar à população os itens de necessidade básica, o alimento, com essa produção regional, como o Vicente falou, né? O Paraná, é o Rio Grande do Sul, é São Paulo, é Minas, é Goiás, o Norte e Nordeste. Então, essa adaptação do brasileiro, eu acho que é o grande diferencial que nós temos hoje para ser uma superpotência, que é o que nós estamos caminhando para ser em breve, né? Porque nós temos tudo a nosso favor, experiência, profissional da área de logística aí, ele se adapta rapidamente, é criativo, trabalha em prol das soluções rápidas. Como o Vicente falou, né? Você põe uma ferrovia e já põe um container double deck e você já faz o escoamento da produção e já volta com o produto acabado. Então, assim, o brasileiro é incrível, né? Então, eu acho que é isso que a gente tira de lição, né? É a adaptação e criatividade, né? Para soluções desses problemas rápidos, né? Isso é verdade. O brasileiro tem uma capacidade impressionante de se reinventar, de inovar, né? A gente já não usa mais o tal do jeitinho, né? A gente já evoluiu isso também, né? Isso é já muito evoluiu. Bom. Muito bom. É bom a gente ver o país nessas condições. Eu quero agradecer demais mesmo. Minha gratidão a vocês pela parceria com a Painel Logístico, com a LogSchool, nosso parceiro. Em nome da Painel, eu quero agradecer demais esse compartilhamento de experiência de vocês, desse conteúdo riquíssimo que vocês têm. Parabenizar o excelente profissionais que vocês são, né? Cada um na sua área, cada um no seu segmento, suas empresas, entidades e o país agradece muito da gente poder ter pessoas como vocês e que o Brasil tenha mais profissionais desse calibre para que a gente possa crescer, atender toda essa demanda bem citada para vocês aí, né, no futuro. Muito obrigado mesmo, agradecer nossos patrocinadores, nossos apoiadores por esse evento maravilhoso e, mais uma vez, minha gratidão a vocês. Se quiserem dar suas considerações finais. Vamos lá, temos 30 segundinhos aí para cada um. Vamos lá, quer começar, Vicente? Não, agradecer. Foi excelente, eu acho que a gente conseguiu, numa conversa agradável, falar de todas as dificuldades e as benfeitorias que a gente tem conseguido para o nosso país através de uma situação grave, mas que a gente está conseguindo levar com essa criatividade toda, com essa disposição do nosso povo, que é marca característica nossa, né? Não tem crise que venha que a gente não consiga levar adiante numa situação que nos favoreça no futuro próximo. É isso aí. Eu agradeço a companhia do Kelson, do Ronaldo e a sua própria, David, e muito obrigado pelo convite. Eu estarei sempre à disposição de vocês. Obrigado, gente. Eu agradeço. Ronaldo, suas considerações finais? Eu quero só agradecer, Roberto. E agradecer, assim, você colocar dois gigantes, o Vicente e o professor Kelson, aí são fontes inesgotáveis. Temos que marcar um encontro, um churrascão, só para a gente bater papo. É um papo bem bacana. Com certeza. Te agradeço também, Roberto, e não perder a oportunidade, que eu sei que você tem um alcance muito grande, de fazer um jabazinho. De pedir o pessoal, a gente está lá nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, Ronaldo Fernandes. Lá tem um WhatsApp também. Depois a gente trocar figurinha com o Vicente, contigo, claro. O Kelson, o tempo todo. Já estou cansando de ver o Kelson já. A gente tem que ver menos agora. E agradecer. Não, com muito certeza. Obrigado mesmo. E depois a gente trocar figurinha para a gente poder estender esse bate-papo, que eu sei que vai, para mim, vai acrescentar muita coisa para o futuro. Obrigado. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Mestre Kelson. Obrigado, David. Foi um prazer. Vicente, um prazer estar aí com você. Ronaldo também. Um grupo muito seleto aí, David, com você aí fazendo
essa ponte aí, como você sempre faz, a movimentação aí da logística em todas as áreas. Estamos prontos aí para intermodal, queremos contribuir e deixo aqui um desafio aí para você. Vamos fazer um grande fórum aqui do agronegócio, da logística do agronegócio. As portas lá da CIEG estão abertas para a gente fazer esse evento, convidar o Vicente aí, o Ronaldo, e a gente fazer um grande evento aí esse ano ainda, porque eu tenho certeza que nós vamos crescer muito aí até 2021 e alcançando aí esses mercados globais aí que a logística nos oferece, né? Não, conte comigo. E tenho certeza que a gente vem forte com a FTL, né, que é a Feira de Transporte Intermodal e Logística, no Centro-Oeste, de 29 a 31 de julho. Uma feira que tem a pretensão de ser a vitrine de negócios do Centro-Oeste, exaltando muito aí os modais ferroviário, rodoviário, o aéreo que vem chegando também. Vai ser um diferencial bacana. E como eu costumo dizer, a Painel tem uma missão que é conectar pessoas, né, criar oportunidades, gerar negócios e levar ao nosso cliente uma oportunidade única de vivenciar uma experiência, seja ela híbrida, física ou virtual, nesse atual momento que nós vivemos. E conto com vocês para que a gente possa levar essa missão mais longe e compartilhar mais experiências aí nos nossos próximos eventos. Muito obrigado a todos. Obrigado. Uma excelente noite. Muito obrigado. Obrigado, um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais.